3, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O que o apóstolo Paulo dá a entender aqui nesse texto é que ele está se referindo quando ele fundou a igreja de Coríntios, quando ele foi pela primeira vez pregar o evangelho naquela cidade e ele fundou a igreja ali. Então as pessoas que estavam se convertendo, as pessoas que aceitaram a pregação do apóstolo, as pessoas que vieram para o evangelho, eles eram crianças na fé. Então era natural que o apóstolo Paulo ensinasse aqueles irmãos as coisas simples do evangelho, as coisas básicas da fé. O que ele coloca aqui, leite. Ele começou a ensinar, as coisas, os princípios elementares da fé cristã. Ele começou a ensinar. Agora, no versículo 2, ele vai falar o seguinte: ele vai falar, leite vos dei a beber. Não há censura aqui. Se é uma criança, tem que dar leite, não pode dar churrasco, não pode dar carne. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Agora começa a censura. Ele fala assim, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esse ainda pressupõe um tempo. Havia já decorrido um tempo e o apóstolo Paulo ainda teria que dar leite àquelas pessoas, porque eles não haviam se desenvolvido na fé cristã. Eles não haviam crescido espiritualmente, não havia maturidade espiritual ainda naquelas pessoas. E o que caracterizava isso? Versículo 3, ele fala, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Já era para eles ter superado essas coisas. E ele vai falar sobre isso aqui no versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? O que estava acontecendo? Alguns falavam, eu sou de Paulo, eu prefiro Paulo. Outros, eu prefiro Apolo. Era o culto à personalidade. Eles não estavam, através desses homens, através do ensinamento desses homens, através da pregação desses homens, através da instrução desses homens, indo a Deus, indo a Jesus. Mas eles estavam ficando no meio, e não no fim. Então eles estavam, uns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo. Isso os caracterizava carnais, então havia contenda, havia ciúmes, havia porfias, havia cisão, havia divisão entre eles, e isso os caracterizava como sendo pessoas carnais e andavam segundo os padrões humanos. Daí Paulo no versículo 5, ele vai perguntar, quem é Apolo? Olha a forma como ele coloca, quem é Apolo? E quem é Paulo? Daí ele responde, servo, olha bem a colocação, servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, quem é Apolo? Quem é Paulo? Eles são simplesmente servos, ou em outra tradução, são ministro, que significa servo em serviço, servo em atividade. Por meio de quem crestes. Você entende? Eles eram um instrumento que estavam falando,
o evangelho era o meio que Deus usou para pregar, para que Paulo e Apolo pudessem pregar o evangelho naquela cidade, mas eles tinham que crer em Deus. Esses homens eram apenas servos de Deus, e aquilo que eles estavam entregando era Deus quem estava dando a eles. Deus concedeu a cada um. Então ele fala no versículo 6, eu plantei. Podemos entender que Paulo está falando, eu fundei a igreja. Apolo regou. Depois da saída de Paulo, o apóstolo Paulo, ele ensinou Apolo, ele doutrinou aquela igreja, ele ensinou aquela igreja, ele edificou aquela igreja. Mas o crescimento veio de Deus. Olha o que ele fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ainda que sejam duas coisas distintivas, uma coisa é plantar e a outra é regar, mas uma coisa não funciona sem a outra. Se alguém planta e outro não rega, outro não cuida, a semente não vai nascer. Então são coisas distintas, mas uma depende da outra, uma precisa da outra. Mas olha o que ele coloca aí, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. A ideia do apóstolo é tirar a visão daquelas pessoas da figura humana, e para que eles possam compreender que ainda que Paulo plantou, ainda que Apolo regou, mas se Deus não desse o crescimento, tudo seria em vão. Então eles teriam que parar de olhar para Paulo, parar de olhar para Apolo e olhar para Deus que dava o crescimento. E não era o que eles estavam fazendo. Versículo 8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Eu acho interessante esse versículo 8 aqui, porque ele fala assim, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. E ele não fala que seriam recompensados pelo sucesso, mas seriam recompensados pelo trabalho feito. Ou seja, nós não seremos responsabilizados se pregarmos o evangelho e ninguém se converter. Nós seremos responsabilizados se não pregarmos o evangelho de acordo com aquilo que Deus espera que preguemos. Temos que fazer o que compete a nós. O crescimento quem dá é Deus, certo? É o que ele está falando aí, ó. O que planta e o que rega são um, e cada um receberá. Ele não fala cada um vai receber pelo sucesso do seu trabalho, não. Cada um vai receber pelo seu próprio trabalho, por aquilo que fizeram, não pelo resultado. Daí, para encerrarmos aqui, porque de Deus somos cooperadores. Veja que Deus sempre está antes, né? Ele coloca, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então que nós possamos olhar para o Senhor, que dá o crescimento em nome de Jesus.